Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para dar continuidade aos vídeos que eu fiz recentemente sobre modificação de realidade, como a nossa comunicação, como a gente formula a realidade, como os nossos processos mentais modificam e interpretam de formas diferentes e significativas e específicas sobre as coisas que acontecem no mundo. Então, se você não viu ainda as aulas anteriores, eu recomendo que você veja. E a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes agora sobre alguns assuntos que se referem à nossa visão de mundo mesmo e o que a gente toma como verdade ou não. Eu vou falar de alguns conceitos com alguns nomes aqui, eu vou explicar esses nomes. Por exemplo, a gente vai falar sobre enquadramento. Enquadramento é a forma que a gente está interpretando, enquadrando uma determinada situação. É o que a gente está vendo algo, o que a gente está vendo sobre algo que a gente está tomando como verdade ali. E quando a gente vai se comunicar com alguém, a gente tende a comunicar esses enquadramentos, essa verdade que a gente foi criando. A questão aqui é que quando constantemente a gente está testando inconscientemente os nossos enquadramentos e os das outras pessoas. Então olha que fenômeno interessante que pode acontecer. Na medida que eu me comunico com alguém, eu estou expressando uma verdade minha, algo que para mim ali é verdadeiro, é honesto. E se a pessoa concorda com isso, ela ou não verbalmente, ou verbalmente mesmo, vai esboçar reações positivas sobre a forma que eu me comuniquei. A questão é, se a pessoa não concorda, ela vai esboçar, ou verbalmente ou não, reações que eu vou interpretar como se o que eu estivesse falando não foi verdade para essa pessoa. Então, quando duas pessoas têm opiniões diferentes, acontece um choque de enquadramentos, que pode ser que leve alguma das pessoas a mudar a opinião dela sobre aquilo. Uma forma muito fácil de perceber isso acontecendo é quando muitas pessoas acreditam numa determinada coisa diferente de alguém. Então, é uma tendência que essa pessoa tenda a acreditar no que muitas outras pessoas concordam. Isso acontece desde a época de escola, adolescência. Então, a criança na sala de aula fala alguma coisa para os amiguinhos e ela procura ver se aquilo é verdade para a maioria dos amigos. E se ela vê que a maioria dos amigos não concorda com aquilo ou acha que é o contrário e tudo mais, ela tende a tomar como verdade aquela nova forma de ver o mundo. Então ela veio com uma forma de ver o mundo da casa e quando chegou na escola, aquele impacto de muitas pessoas terem uma opinião diferente gerou naquela pessoa, criança, adolescente, uma mudança de enquadramento. Ou seja, mudou a opinião dessa pessoa. Tem alguns fatores e algumas características que tornam mais fácil ou mais difícil mudar esse enquadramento. Porque também existe a possibilidade de uma pessoa sozinha estar tão convicta e segura do enquadramento dela que ela convence o todo. Então aqui também já entraria uma questão de habilidades sociais, de se manter com uma certa autoridade sobre o que você está falando. E a autoridade social também tende a fazer mais pessoas acreditarem naquilo ou não. Então, e essa autoridade social é relativa. Por exemplo, uma pessoa que confia mais no líder do bairro dela do que no presidente, o que o líder falar vai ter mais impacto sobre essa pessoa do que o presidente, por exemplo. A pessoa que confia mais no presidente do que no pai, no próprio pai, o que o presidente falar vai ter mais sentido e o que o pai falar para ela vai ter menos impacto, vai gerar menos mudanças nessa pessoa. Então, uma forma de que esse choque de enquadramentos gere uma mudança na outra pessoa e não em você, se dá
pelo que a gente chama de manter uma congruência interna, manter um próprio enquadramento. Quando a pessoa fala uma coisa de uma forma que ela demonstra segurança naquilo que ela está falando, há uma tendência grande das outras pessoas pensarem ou acreditarem que aquilo faz um certo sentido, que a pessoa, para ela estar falando aquilo de uma forma tão segura, demonstrando que para ela aquilo é verdade mesmo, deve ser verdade, ela deve saber o que ela está falando. E aqui ocorre um erro, né? Porque muitas vezes as pessoas falam com segurança algo que elas não sabem e convencem as outras também. Então, tem toda uma série de fatores envolvidos aqui que não daria para explicar todos nesse vídeo, mas eu quero explicar esse processo de choque de enquadramentos de uma forma bem legal e bem simples da gente entender, e depois a gente vai especificando mais, tornando ele mais complexo, com mais fatores de comunicação que vão influenciar nesses enquadramentos. Quando uma pessoa está falando, ela pode demonstrar verbalmente ou não que ela está segura sobre aquilo. Então, uma pessoa que fala uma coisa e olha para ver se os outros estão concordando ou não, uma fala demonstrando que está buscando uma aprovação de outra pessoa, mesmo que o que ela esteja falando faça sentido e seja verdadeiro, pode ser que ela não gere nas outras pessoas uma mudança ou uma confiança que aquilo que está sendo falado é verdade. Porque a pessoa que está falando não está demonstrando segurança, não está demonstrando congruência interna no que ela fala, no que ela diz. E como dizem por aí, né? Por exemplo, quando a pessoa vê uma opinião diferente e começa a gritar, ou brigar, ou fazer alguma coisa, entra numa reação emocional, provavelmente o enquadramento da outra pessoa enfraqueceu o enquadramento dessa primeira pessoa aqui. Então ela não consegue manter o enquadramento dela, manter a noção interna de que o que ela está falando é verdadeiro e tudo mais, e ela entra para uma linha de fuga, luta e fuga, ou de agressão e tudo mais. E como dizem, né, por aí, você precisa dar razão para quem não tem razão, porque quem tem não precisa que você dê razão. Então, quando a pessoa ela tem uma convicção, mesmo que ela esteja errada, mas quando ela tem uma convicção interna, ela não fica entrando em discussão, esse tipo de coisa. E o que eu quero aqui então? Quando você quer modificar a realidade de alguém através da sua comunicação, mostrar que o que você está falando faz sentido e tudo mais, além de, obviamente, saber falar sobre aquilo, ser um assunto que você conhece, você acreditar naquilo, você deveria estar alinhado internamente sobre isso. Então, os seus pensamentos devem estar de acordo com o seu tom de voz. Por exemplo, se alguém me faz uma pergunta, quanto é 2 mais 2? Eu falo, 4? Eu estou não verbalmente comunicando que eu tenho dúvida. Eu falo 4. A pessoa vai ver que eu tenho certeza. Eu posso falar 5. Vai convencer mais do que se eu falasse 4. Então, a forma que eu estou me expressando vai determinar se a pessoa vai acreditar que eu acho que aquilo é verdade ou não. E então, é importante que os meus pensamentos estejam alinhados com as minhas crenças. Eu falar alguma coisa que eu acredito e que os meus comportamentos, o meu tom de voz, os meus gestos expressem aquilo também. Então, grandes comunicadores, grandes influentes, pessoas que mobilizaram nações e tudo mais, você não vai ver as pessoas falando assim super inseguras, olha, pessoal, a gente seria legal, de repente. Você não vai ver grandes oradores, grandes comunicadores demonstrando isso. Então, as pessoas que realmente convencem, que arrastam multidões, são aquelas que não ficam demonstrando insegurança, ou a voz falhar, ou ficar muito paradas enquanto se mexem. Essas coisas mostram quão segura a pessoa está naquele espaço. Então, a pessoa que sente que ela tem o direito de ocupar espaço, não estou dizendo ser um folgado, mas a pessoa tem o direito de ter um espaço dela no contexto que ela está.
ela se sente ali com direito de estar em qualquer lugar e tudo mais, essa pessoa tem a tendência a, quando ela falar, ela ser vista com uma certa autoridade, com uma certa confiança, independente do que ela está falando. Então, a mensagem para esse vídeo que eu quero falar é: quando tem esse choque de enquadramentos, a pessoa que consegue manter mais a congruência interna é a que vai normalmente convencer a outra pessoa. Então, existem outras formas de mudança de enquadramentos, mas nesse eu vou falar especificamente sobre esse. Manter uma congruência interna, manter o seu próprio enquadramento. Havendo um choque de enquadramento, ganha o enquadramento que a pessoa tem mais convicção. Agora, eu vou deixar em aberto para cada um pensar aqui em quão adequado é convencer as pessoas, ou quão necessário é você falar, mudar a opinião de alguém e tudo mais. Então, o vídeo é um conceito pedagógico, eu estou ensinando aqui um conceito, mas cada um tem a sua própria ética, a sua própria moral aí para utilizar esses conhecimentos, e seja por estudo mesmo, por curiosidade, ou para aplicar essas coisas, tenha ética, tenha boas intenções, tanto para você quanto para as outras pessoas. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você não viu os anteriores, acho interessante que você assista. Valeu, até a próxima!